Se nas últimas semanas sentiste que algo dentro de ti está diferente, que o teu sono mudou, que a tua ansiedade subiu sem razão aparente, que estás mais irritada ou mais sensível, ou até mesmo mais cansada, venho-te dizer que isso não é fraqueza. E também não é imaginação da tua cabeça. Algo está a acontecer no céu e não acontecia há 500 anos. E o teu corpo está a responder. Neste episódio eu vou mostrar-te exatamente o que está a acontecer, com factos. E o que significou nas últimas vezes que aconteceu na história. E porque é que a maior tempestade solar em 22 anos atingiu a Terra este ano. E depois vou ligar tudo isto ao que falamos no episódio anterior. Ao cubo, à pirâmide e ao círculo. Porque abril de 2026 é o céu a mostrar-te o teu próprio mapa. Vamos começar pelo básico. Um stellium é o nome que a astrologia dá quando 3 ou mais planetas se encontram no mesmo signo do zodíaco ao mesmo tempo. É uma concentração de energia num único ponto do céu. Em meados de abril de 2026, não são 3, mas 6 planetas, todos em Áries, Carneiro, ao mesmo tempo. Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Saturno e Neptuno. E isto não é normal. Agora, o que é que cada planeta representa? O que é que importa estarem todos no mesmo sítio? O Sol é a tua identidade consciente, quem tu achas que és. A Lua é o teu mundo emocional, o que sentes quando ninguém está a ver. Mercúrio é a tua mente, como pensas, como comunicas. Marte é a tua ação, a tua força, a tua raiva e a tua coragem. Saturno é o teu limite, o tempo, a responsabilidade, o cubo de que nós falamos no episódio anterior. Neptuno é a dissolução, a intuição, os sonhos, mas também a confusão e a ilusão. Quando estão espalhados pelo céu, cada um atua na sua área. Mas quando convergem, todos no mesmo signo, e esse signo é Carneiro, o signo do fogo, do início, do guerreiro, é como se 6 forças diferentes da tua psicologia humana fossem todas empurradas para a mesma sala ao mesmo tempo. E qual é o resultado disso? Tens mais energia, mas menos paciência. Mais vontade de mudar, mas mais medo de agir. Tudo se intensifica e tudo se acelera. E agora vem a parte que importa. Quando é que isto aconteceu antes? E o que é que aconteceu no mundo? Em 2020, o stellium foi em Capricórnio. Saturno, Plutão, Júpiter e o Sol. E o que é que aconteceu? Uma pandemia que mudou todas as instituições globais. Stelliums em signos cardinais, como Carneiro, Caranguejo, Balança ou Capricórnio, coincidem historicamente com momentos de ruptura. Não é porque os planetas causam esses eventos, mas porque os ciclos do céu e os ciclos da humanidade parecem seguir sempre o mesmo relógio. E dentro deste stellium há um dia que merece atenção especial, o dia 20 de abril de 2026. Neste dia, 3 planetas encontraram-se numa conjunção tripla: Mercúrio, Marte e Saturno. E o que é que isso significa na linguagem do céu? Marte é o guerreiro, a força bruta, a vontade de agir, a impulsividade. Mercúrio é a mente, a comunicação, o raciocínio, a palavra. Saturno é o mestre, o limite, a disciplina, o tempo. Quando os 3 se encontram num espaço tão apertado, é como se a tua vontade de agir, a tua capacidade de pensar e a tua consciência de limite fossem todas forçadas a negociar ao mesmo tempo. O resultado pode ser uma clareza brutal ou uma paralisia total, depende do quão consciente estás nesse processo. E no mesmo dia, o Sol sai de Carneiro e entra em Touro. Essa passagem é a chave simbólica do episódio. Lembras-te do que falamos no episódio anterior? O cubo, a pirâmide e o círculo. Carneiro é o fogo, a energia da pirâmide, o corte, a transformação, a subida. Tudo o que sentiste intenso em abril, a ansiedade, a impaciência, a vontade de mudar, é a energia da pirâmide. Touro é a terra, é o regresso ao cubo, ao corpo, à estrutura e ao aterramento. Quando o Sol entra em Touro, o céu está a dizer-te: o fogo fez o seu trabalho, agora é hora de construir com o que sobrou. O ciclo do céu é o ciclo que vive dentro de ti. Agora vamos sair da astrologia e entrar na ciência pura, porque o céu não falou só através dos planetas. Em janeiro de 2026, o Sol libertou a mais forte tempestade de radiação solar desde 2003.
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica classificou esta tempestade como um nível que não era atingido há mais de 22 anos. Classificou como severa. O que é que isto faz à Terra? A tempestade geomagnética alterou o campo magnético terrestre a níveis 20 vezes superiores ao normal. Não há consenso científico que as tempestades solares causem diretamente insónias ou ansiedade, mas há estudos publicados que mostram correlações. Estudos que dizem que durante tempestades geomagnéticas intensas há aumentos estatísticos em admissões hospitalares por problemas cardiovasculares e alterações em padrões de sono. A melatonina, a hormona que regula o teu sono e que é produzida pela glândula pineal, é sensível a campos eletromagnéticos. E enquanto tudo isto acontece no nosso sistema solar, algo inédito está a passar por nós. Em julho de 2025, astrónomos detectaram o terceiro objeto interestelar alguma vez visto a atravessar o nosso sistema solar. Se chama 3G Atlas e não é um cometa nosso. Estudos mais recentes sugerem que este cometa pode ter quase 12 mil milhões de anos. O nosso sistema solar tem 4,6 mil milhões de anos. Este objeto é mais velho do que o nosso Sol, mais velho do que a Terra, quase tão antigo como a própria Via Láctea. Ele não vai voltar. Veio de outro lugar do universo, passou por nós e vai embora. Agora, não te estou a dizer que é um cometa de causa insónias, estou a dizer-te algo mais profundo. Nós vivemos como se a Terra fosse uma ilha isolada, como se o que acontece no espaço não nos dissesse respeito, mas a verdade é que estamos imersos num oceano cósmico. O Sol envia-nos radiação, os planetas movem-se em ciclos que coincidem com ciclos humanos. Um mensageiro de 12 mil milhões de anos atravessa o nosso quintal e nós achamos que o desconforto que sentimos é só stress no trabalho. No episódio anterior falamos de 3 formas: o cubo, a limitação, a escola, a pirâmide, que é o fogo, o esforço, a transformação, e o círculo, que é a consciência, a presença e a lucidez. Abril de 2026 é um mês de pirâmide. 6 planetas em carneiro, fogo concentrado, tudo se intensifica, tudo se acelera, tudo pede ação. A pirâmide é estreita no topo e neste mês muita gente está a ser forçada a cortar o que já não cabe. Relações, hábitos, crenças, padrões antigos. Mas a pirâmide, sem o cubo, é fogo descontrolado. É ansiedade, é impulso sem direção. É querer mudar tudo de uma vez e não mudar nada. E é por isso que a passagem do Sol para Touro, a 20 de Abril, é tão importante. Touro é terra. Touro é corpo. Touro é o cubo. Mas o cubo consciente. Aquele que tu habitas por escolha, não por medo. O céu está a mostrar-te o ciclo completo. O fogo limpa, a terra reconstrói. E o círculo, a consciência, é o que te permite observar tudo isto sem seres arrastada. Então o que fazer com um mês assim? Primeiro, para de te culpar por sentir. O que estás a sentir tem correspondência no céu, na atividade solar e no teu próprio sistema nervoso. É sinal de que estás viva e conectada. Usa a energia de carneiro para ver com clareza o que precisa de ser mudado. Mas depois que o Sol entrou em Touro, começa a construir. O fogo revela, a terra materializa. Lembra-te que os ancestrais não olhavam para o céu para saber o futuro. Olhavam para entender o presente, para saber como semear, quando colher, quando parar e quando avançar. Nós esquecemos esta linguagem, mas o céu não parou de falar. O dia 20 de Abril não foi um dia qualquer, foi a ignição. O sistema tentou pressionar-te com medo, mas o fogo de Marte derreteu a fechadura. O que tu sentes agora é o calor das brasas de uma velha identidade que acabou de arder. Habita o teu cubo, sobe a tua pirâmide e encontra o teu círculo. Tudo começa dentro. Até ao próximo episódio.